A colônia Brasil, da Libra ao dólar. Uma análise factual da violação do dever fiduciário na economia brasileira. A história do Brasil é frequentemente narrada como uma jornada de colônia a império e finalmente a república. Contudo, uma análise factual da gestão econômica do país desde meados do século XX revela uma verdade desconfortável. O Brasil nunca alcançou a plena soberania econômica, apenas trocou de metrópole. A dependência da libra esterlina no século XIX e início do século XX foi substituída por uma subserviência ainda mais arraigada ao dólar americano. Este documento argumenta, com base em fatos públicos, que a gestão da economia brasileira representa uma violação sistemática e contínua do dever fiduciário e da própria Constituição, operando não para o bem da nação, mas para servir a uma lógica colonial que beneficia o dólar e um capital offshore apátrida. A constituição de qualquer nação soberana pressupõe o controle sobre sua própria moeda. O golpe de 1964, embora primariamente político, foi fundamentalmente econômico. A Lei 4.357 de 1964, que instituiu a correção monetária, não foi um mero ajuste técnico. Foi o ato que quebrou a espinha dorsal da soberania monetária brasileira. Ao criar a ORTN, Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, e indexar a economia, o regime militar efetivamente desmonetizou o cruzeiro como unidade de conta estável, estabelecendo uma dolarização funcional que perdura até hoje. O dever fiduciário dos gestores públicos foi imediatamente violado através da aplicação seletiva deste mecanismo. Enquanto ativos do Estado e do sistema financeiro eram corrigidos, passivos com cidadãos eram ignorados. O caso dos bondes da Petrobras de 1959 é a prova irrefutável. Os títulos não foram corrigidos, mas os ativos que eles financiaram, sim. Foi uma transferência de riqueza por decreto, uma fraude contábil em escala nacional. As 7 moedas que se seguiram foram apenas uma cortina de fumaça para esconder a realidade. O Brasil já não operava em sua própria moeda, mas em uma unidade de conta atrelada à inflação, funcionalmente dolarizada. Se a primeira fase foi a dolarização, a segunda foi a liquidação dos ativos coloniais. O Acordo de Renegociação da Dívida Externa de 1992, conhecido como Plano Brede, veio com a fatura, a promessa de privatizações em massa. A colônia colocaria seus bens à venda. É aqui que a gestão econômica brasileira demonstra para quem realmente trabalha. O Plano Real, lançado em 1994, com sua âncora cambial de 1 para 1, foi a simplificação do mecanismo colonial. A dolarização, antes velada, tornou-se explícita. Ao mesmo tempo, enquanto os ativos do país eram vendidos, um esquema colossal de evasão de divisas operava para transferir a riqueza para o exterior. A CPI do Banestado apurou oficialmente a saída de 30 bilhões de dólares, mas o procurador Celso III documentou a evasão de 124 bilhões de dólares apenas entre 1992 e 1998. O destino desse dinheiro, segundo o próprio procurador, era a conta BA com Rio em Nova York, cujos titulares eram, e cito, a elite pátria. A riqueza da nação, obtida pela venda de seus ativos, não foi reinvestida no país. Foi evadida para paraísos fiscais, formando a base do que hoje é um capital offshore brasileiro estimado em 1,5 a 2 trilhões de dólares. Nenhum gestor que viola seu dever fiduciário pode operar sem um sistema de proteção. A história das investigações sobre este esquema é a crônica de como o aparato de Estado foi usado para proteger os operadores da colônia. O delegado Castilho descobriu o esquema Banestado em 1999. Foi afastado em 2003 após sua investigação se aproximar da família Bornhausen, ligada ao poder. O Estado impede a investigação de um crime contra o próprio Estado. O procurador Celso III descobriu os 124 bilhões de dólares. Sua investigação foi limitada e os destinatários finais nunca foram identificados. O Ministério Público falha em seu dever de defender o patrimônio público. O delegado Protógenes investigou Daniel Dantas, um dos principais operadores do esquema, na Operação Satyagraham. Foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e expulso da Polícia Federal, enquanto seu alvo foi absolvido. O Poder Judiciário pune o investigador e protege o investigado. A proteção a Daniel Dantas pelo Supremo Tribunal Federal, com habeas corpus concedidos em tempo recorde por Gilmar Mendes e a posterior anulação de todas as provas, é o exemplo mais explícito de como as mais altas instituições da República agiram para garantir a impunidade e a continuidade do esquema. Tudo o que levantamos demonstra uma verdade inescapável.
Quem faz a gestão da economia brasileira pensa em dólar, opera o tripé econômico a favor do dólar e realiza lucros em dólares. De 1964 a 1994, a correção monetária foi o dólar doméstico. De 1994 a 1998, a âncora cambial foi o dólar explícito. De 1999 até 2025, o câmbio flutuante sem banda cambial, combinado com os juros reais mais altos do mundo, é a ferramenta que garante a rentabilidade em dólar para o capital offshore. Esta não é má gestão. É gestão inversa. É a gestão da colônia para o benefício da metrópole financeira e de seus gerentes locais. A Constituição Federal, em seu artigo 3º, estabelece como objetivo fundamental garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza. Uma gestão econômica que drena sistematicamente a riqueza da nação para paraísos fiscais não apenas falha em cumprir, mas ativamente viola este preceito e o dever fiduciário mais básico de qualquer servidor público. O Brasil não precisa de mais um plano econômico. Precisa de um ato de soberania. Precisa de gestores que cumpram seu dever fiduciário e pensem em reais, operem para o Brasil e realizem lucros para os brasileiros. Enquanto a lógica colonial de subserviência ao dólar persistir, a nação continuará a ser uma fonte de riqueza para poucos, e não uma pátria próspera para todos.